Olá, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os materiais ditos acústicos. Por que eu estou dizendo materiais ditos acústicos? Porque na verdade isso depende muito da função, né? Em acústica a gente tem três situações mais importantes, que é essa situação do isolamento sonoro, do isolamento do ruído aéreo, do isolamento do ruído de impacto e da absorção dos materiais, do condicionamento dos materiais. Então, quando eu digo que eu tenho um problema de acústica num lugar, eu tenho que entender exatamente que problema é esse. Se o meu problema, eu falo que dentro da acústica a coisa mais importante é a gente entender a diferença entre absorção e isolamento. Né? Por que a coisa mais importante é essa? Porque são problemas muito distintos. Eu tenho um salão de festas que está próximo a uma área residencial que vai gerar um ruído muito elevado. Então, o meu problema é o problema de isolamento. Os materiais acústicos, nesse caso, são materiais que vão ter a capacidade de isolar esse ruído aéreo e essa vibração que esse lugar pode gerar. Quando as pessoas falam em materiais acústicos, elas estão muito focadas na questão dos materiais de absorção, né? E eu estou aqui na frente da minha estante de amostras exatamente para mostrar esses materiais. Então, materiais de isolamento são completamente diferentes dos materiais de condicionamento acústico ou materiais de absorção. Os materiais de isolamento, eles precisam ter massa. Então, aqui eu tenho uma amostrinha muito bonitinha, olha que gracinha. Ela é de uma vermiculita que preenche o tijolo, preenche os bloquinhos. Então, isso aqui é isolamento. Eu faço uma parede, vou aumentar a capacidade dela de isolar. Outra situação de isolamento acústico, essas são as telhas sanduíche, né? Telhas termoacústicas, que eles falam, na verdade, isso é um mito, nem tudo que é térmico, isolante térmico é isolante acústico. E aqui a gente tem uma telha sanduíche dupla, na verdade a parte de baixo é um filme, com poliuretano. Um outro mito muito importante, eu nem tenho aqui porque eu não gosto de ter, é essa telha sanduíche com o núcleo de isopor. Na verdade o núcleo de isopor ele vai ter um atraso térmico considerável, mas a questão acústica ela não é boa, ela é ruim. Então vamos voltar no nosso foco de hoje, que são os materiais de absorção. O que são materiais que as pessoas pensam em materiais acústicos? Né? Eu acho que o primeiro que vem à cabeça é esse aqui, né? Que ele é uma espuma, né? Uma espuma ondulada, ela é muito usada em estúdios e nem todos os materiais que têm uma capacidade de absorção boa têm essa característica. Isso aqui é um dos materiais de absorção. Qual que é a lógica desses materiais? Eles têm que ser materiais macios, porosos, né? Então a gente vê que isso aqui é um material poroso, ou materiais fibrosos, né? Os materiais, isso é o que dá ao material essa característica dele conseguir absorver o ruído, absorver a onda sonora quando ela incide numa superfície. Então a onda sonora vem, ela procura um lugar para poder ser amortecida e depois ela reflete. Se o material é muito rígido, essa reflexão vai acontecer de uma maneira muito intensa, então pouca energia acústica vai ser absorvida. E aí a gente vai ter o que a gente chama de excesso de reverberação. É muito importante a gente falar uma coisa aqui, ter em mente a seguinte situação. Materiais de absorção, eles são dosados, a gente calcula isso. E calcula isso em função do tempo de reverberação ideal para cada espaço. Então a gente tem, existe uma norma, que é a 12179, a NBR 12179, que relaciona os tempos ótimos de reverberação com as tipologias e com os volumes. Se é um estúdio de gravação, por exemplo, eu tenho que pegar exatamente o som que está sendo captado no microfone. Ele não pode refletir e retornar para o microfone. Então, temos reverberação extremamente baixo, de 0,4 a 0,6 segundos. Vocês imaginam? A gente faz muito esse teste, até engraçado, né? Um teste que é da palma, né? Então, tem aqui, ó. A partir do momento que a minha palma cessa aqui, o som continua dentro desse ambiente. E aí, esse som que sobra é o tempo de reverberação. Bem-vindo à ferramenta de cálculo de reverberação da Armstrong. Bem-vindo à ferramenta de cálculo de reverberação da Armstrong. Bem-vindo à ferramenta do cálculo de reverberação da Armstrong. O tempo de reverberação ele varia por frequência, então a gente tem as baixas frequências, que são os graves, as médias e as altas frequências, que são os agudos.
Então a gente tem que dosar isso em função das frequências. O nosso ouvido, já teve um outro vídeo aqui com a participação da Luciana, fonoaudióloga, ela falou muito, foi muito legal essa fala dela, que a gente tem uma tolerância maior às baixas frequências. Então o barulho do ar-condicionado, que é um som de baixa frequência, ele incomoda menos, um apito incomoda mais. E aí, isso se reflete também nesse padrão de tempo ótimo de reverberação. Então, o tempo de reverberação nas baixas frequências ele é tolerado mais alto, nas altas frequências mais baixo. Só que os materiais eles não funcionam assim. Então, vou começar a pegar alguns materiais aqui pra gente ver, ó. Então, eu falei de materiais porosos e materiais fibrosos, né? Os porosos veio com essa lógica aqui dessa espuma, né? E olha aqui uma lã de PET, feita de resíduo de garrafa PET, isso é super bacana, né? E isso aqui tem uma absorção, por quê? Porque é macio, ó. O que eu aperto, eu consigo perceber que o som vai bater e vai ser absorvido. E tem materiais que são materiais fibrosos, olha o núcleo disso aqui. Você vê que isso aqui é uma fibra, né? Aqui, ó, quase todos os catálogos têm esse padrão aqui. Então, ele mostra o tempo de reverberação em função das frequências. Então, as baixas frequências estão aqui, as altas frequências estão aqui. Esse material, ele tem, ó, em 125 Hz absorve 0,5. Em 4.000 Hz, ele absorve 1,03. Isso aqui é um fator, isso aqui não tem unidade nenhuma. Então, quanto maior essa absorção, menor o tempo de reverberação. Isso é um pouco que a gente poderia falar sobre a relação dos coeficientes de absorção sonora com o tempo de reverberação. No próximo vídeo, nós vamos falar mais sobre os materiais e mostrar qual que é o comportamento de cada um deles. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal, o canal é Daniele Garcia Acústica, no YouTube, né, e nos acompanhe. Um abraço, obrigada.